Olá pessoal, bom dia, boa tarde, né? Hoje a gente vai dar continuidade à parte de sistemas de aterramento, tá? Mas primeiramente, antes de continuar o nosso conteúdo, eu gostaria de falar um pouco sobre os 3 trabalhos que eu acabei selecionando daquela atividade que foi passada para vocês lá na introdução de aterramento elétrico, tá? Para ficar claro, né, como foram escolhidos esses 3 trabalhos. Eu levei em consideração diversos aspectos, desde o aspecto de relevância do tema, né, como a escrita, né, cada um com seu devido peso e tudo mais, não é uma nota específica, mas aquelas que mais me chamaram a atenção, tá? Então foram escolhidos esses 3, certo? Que eu vou apresentar para vocês aqui agora, tá? Teve alguns que foram, teve vários trabalhos, né? Acho que até um dos trabalhos que foram escolhidos, acho que teve 2 ou 3 pessoas que escreveram sobre, só que eu acabei escolhendo aquele que eu considerei que foi escolhido e foi mostrado de melhor forma, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição, tá? Para aqueles 3 que foram escolhidos, eu mandei uma mensagem via Classroom, tá bem? Então, vamos lá. O primeiro deles foi um trabalho relacionado a um incêndio, tá? Que é um container tendo um material inflamável, certo? Que aqui a gente pode ver até pela imagem, né? Esse container aqui. E esse container não tinha um sistema de aterramento interessante, então ele acabou pegando fogo, né? Então, são situações como essa que podem ter um problema grave, tá? E e às vezes aquele dispositivo nem está ligado à rede elétrica, né? Mas ele consegue, devido a outros tipos de energização, ele acaba causando um problema. Problema parecido com esse se dá com caminhões que carregam inflamáveis, né? Como gasolina, óleo, enfim, coisas desse sentido. Por isso que eles têm um sistema de aterramento próprio e quando ele vai abastecer, por exemplo, um posto de gasolina, ele tem todo um procedimento correto a ser realizado, tá bem? Então esse é o primeiro caso, né? Acabou tendo esse incêndio aqui. O segundo caso, eu acho que esse aqui, que foi, acho umas 3 ou 4 pessoas que acabaram falando, é sobre um jovem lá do Ceará, pelo que eu entendi, né? Acabou falecendo porque ele estava usando o celular, né? E na escola e o celular estava ligado à rede USB, o cabo USB estava conectado a ele, ele acabou sofrendo uma descarga elétrica e acabou falecendo também, né? Então esse problema é bem comum, cada vez mais comum, né? Conforme os nossos celulares eles acabam tendo uma potência maior, né? Então eles acabam gerando alguns problemas aí nesse sentido aí, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Eu particularmente sou contra a gente utilizar as portas USB para carregamento de celulares, especialmente aqueles que tem carregamento rápido e tudo mais, porque ele pode até danificar a própria porta USB do computador, tá? Então, eu sou defensor de que você só deve carregar o seu celular com o seu carregador original, tá? Conforme ele vai mudando, mesmo que seja da mesma marca, ele vai ter características distintas, né, para cada um deles, tá bem? Então, esse é um segundo caso, né, bem comum, tá? O terceiro caso, esse aqui eu achei muito interessante, né? Eu não sabia desse caso, de um caso que um engenheiro ele foi indiciado pela morte de um menino no parque lá no Mato Grosso do Sul, tá? E essa criança ela estava do lado de fora de um parque de diversões, né? E ele estava esperando o pai e ele se encostou na estrutura da edificação, tá? E ele acabou falecendo, né? Essa criança, se eu não me engano, acho que tinha 10 anos, 5 anos, sei lá, uma criança ainda. E foi constatado que não estava nem relacionado a como é que chama? Uma,
uma corrente que estava passando por terra e tal, ali estava o aterramento mesmo, estava comprometido, né? Tava conexão com alguma fase, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque desligaram toda a energia do parque de diversões e verificaram que a estrutura estava energizada. Isso me fez lembrar quando eu era novo lá, e eu levava choque na banca de revista quando a gente ia comprar bala lá na banca de revista, a gente tinha que escolher quem que ia levar o choque, né? Então, isso é um caso bem comum também. Foi verificado que uma simples vistoria, né, uma manutenção preventiva nesse sistema aí, teria resolvido e evitado a, a morte dessa pessoa. Então, se a gente for ver, pessoal, a grande maioria dos casos que a gente tem aí, eles são facilmente solucionáveis, tá? Então, e também para vocês, como vocês vão estar nessa área que vai estar diretamente ligada com a parte de eletricidade, é bom vocês estarem cientes que quando vocês assinam um projeto, tá? Vocês se tornam responsáveis por aquilo, tá? Então tem que tomar muito cuidado nas coisas que está assinando enquanto um profissional, seja da área e até vai para as outras áreas, né? Seja um profissional da área de tecnologia, de saúde, enfim, qualquer coisa que envolva pessoas, você pode ser responsabilizado futuramente, tá? Certo? Então esses foram os 3 trabalhos que eu acabei escolhendo, tá? Como eu falei, né, foi escolhido relacionado à importância que eu achei, à diferença que eu achei em cada um desses trabalhos aí enviados por vocês, tá bem? Então aí a gente vai continuar a nossa matéria falando um pouco sobre a parte de resistividade do solo, tá? Que tá, vou pegar aqui uma coisa, tá? Que ela tá relacionada com aquele conteúdo que a gente vinha falando, certo? Então a gente vai falar dessa parte de resistividade do solo, que é muito importante para o sistema de aterramento como um todo, tá? Por que que é importante, pessoal? Porque a resistividade do solo, né, é um ambiente que vai estar inserido à minha malha de terra. Tá? Então, se o solo ele for mais ou menos resistivo, né, com a resistência maior ou menor, eu vou precisar de um sistema diferenciado. Ou até, às vezes, é necessário que a gente faça alguma alteração química nesse solo que a gente vai utilizar. Tá? A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Tá? Então, como é dito aqui, né, antes do projeto do sistema de aterramento, é importante saber as características do solo, especialmente quanto à homogeneidade de sua constituição. Então, basicamente, se esse solo onde você vai colocar essa residência, esse prédio, essa indústria, essa edificação como um todo, eu tenho que saber o que é que tem ali embaixo, né? Qual é o tipo de solo que tem ali? Para cada tipo de solo, como a gente pode ver por essa tabela aqui do lado direito, né? Para cada tipo de solo eu tenho uma resistividade, uma resistência, né, relacionada a ela, que está relacionada a uma resistividade, tá bem? E essa resistividade vai ser medida em ohms por metro, tá? Então, para eu fazer um cálculo preciso disso, né? Aqui eu tenho aproximações, é só um pedaço de uma tabela tirada do livro do Mamed, tá? Aqui são algumas aproximações que a gente pode fazer relacionada ao tipo de solo, tá? Isso aí é utilizável quando eu não tenho uma solução mais precisa, que seria utilizando um equipamento chamado terrômetro, tá? O terrômetro, pessoal, ele é esse equipamento aqui da esquerda, tá? É um equipamento caro, né? Por isso que muitas vezes o pessoal acaba não realizando esse tipo de teste na hora de fazer uma malha de aterramento, o que pode acabar causando problemas futuros para esse cara, né? Porque ele vai lá, gasta uma dinheirama para fazer um sistema de aterramento, né? E ele acaba não sendo efetivo, tá? Então,
para a gente saber como que funciona esse cara, basicamente, se a gente olhar aqui do lado esquerdo do equipamento, a gente vai ter 5 pinos, né? Algo parecido com o que eu tenho no multímetro, né? Com diferença na quantidade de terminais que nós temos disponíveis, tá? Então, basicamente, o que é que consiste esse teste, tá? Eu vou ter 4 hastes que eu vou fincar elas na terra, né? no solo onde eu quero fazer essa medição, e eu vou ter 2 hastes que vão ser utilizadas para o potencial e 2 hastes que eu vou ser utilizada para corrente, tá? As hastes de potencial vão ficar centralizadas ali onde a gente pode ver a haste P1 e a haste P2, certo? E as de corrente é a haste C1 e a haste C2, tá bem? Então, esses caras vão estar lá, normalmente elas vão ser colocadas a uma profundidade de 20 centímetros do solo, fincadas 20 centímetros para baixo, não precisa ir muito além, ela só precisa quebrar aquela camada inicial, quebrar entre aspas, né? Passar aquela camada inicial do solo ali, né? Eu preciso pegar o solo interno para eu ver o que é que aquilo vai me trazer, tá? Daí eu finco elas e elas vão estar espaçadas, elas têm que estar espaçadas de um comprimento conhecido e igual, tá? Entre essas, vamos supor que eu quero que elas estejam espaçadas de 2 e 2 metros, então eu tenho que levar isso bem à risca, tá? Isso é importantíssimo para que o cara funcione. Você pode se perguntar, por exemplo, para que serve esse azulzinho aqui, né? Esse azulzinho é essa barra G, tá? Esse é o terminal de guarda, né? Que é a mesma coisa do potencial de guarda aqui. Esse cara ele serve para a gente pegar possíveis correntes parasitas que existem no solo, tá? E isso pode melhorar a qualidade da minha medida, tá? Mas ele não é extremamente necessário para que ele funcione, tá bem? Então vamos ver algumas coisas que são importantes a gente observar também, tá? Os eletrodos sempre devem ser cravados com 20 centímetros de profundidade, tá? Os eletrodos devem estar sempre alinhados, então eu tenho que fazer uma linha reta, eu não posso colocar fazer um zigue-zague e tal. Até não precisa ser uma precisão tão grande, assim, ficar bem retinho e tal, um entre o outro, né? Mas o ideal é que ele esteja sim, e não fazer uma distância muito grande. Tipo, eles estão de 2 em 2 metros ali, eu colocar 10 centímetros, 20 centímetros de diferença, né? Fora da linha. Então eu tenho que sempre tentar deixar o mais numa linha reta possível, tá? Eu já vi gente que faz o que? Ele finca 2 hastes na área que eu vou fazer, né? Nos 2 extremos, e ele coloca um cordão, né? E assim, nesse cordão, né, ele coloca a primeira e a última, né? Nesse cordão aí ele vai vendo onde instalar as outras 2, né? Facilitando para que elas estejam em linha reta, tá? A distância entre os eletrodos deve ser igual, já falamos sobre isso. O espaçamento entre as hastes deve ser variado para fazer diferentes medições para cada ponto. Isso é uma coisa interessante, né? Eu vou mudando a distância, né, sei lá, primeiro eu faço espaçamento de 2 metros, depois 3, depois 5, depois 10, para eu ter diversas medidas relacionadas a isso. Apesar de que eu já vi várias pessoas que fazem só com uma medida em vários pontos do terreno que quer se medir, tá? Se o ponteiro do galvanômetro oscilar demais, né, eu tenho uma interferência do solo, né? Então, se eu tiver ali, porque ele vai estar medindo o galvanômetro, lembrando, né, pessoal, ele vai estar medindo uma corrente. Então, basicamente, uma corrente não, uma resistência, perdão. Ele está relacionado, claro, ele vai estar coletando o valor de corrente, mas ele vai estar traduzindo aquilo para resistência para a gente. Se o valor estiver oscilando demais, pessoal, tipo valores para ser 2.000 e eu estou variando entre 2.200 e 1.800, né? Então, uma variação muito grande, isso quer dizer que eu tenho uma interferência no solo. E eu tenho que acabar com essa interferência. Seja uma estrutura metálica que existe, alguma coisa nesse sentido.
Claro, se tiver uma estrutura metálica, eu não posso retirar essa estrutura metálica de lá, provavelmente, tá? Então, o que é que eu posso tentar fazer para reduzir o efeito dessa interferência? Eu aumento a distância entre os eletrodos, tá bem? Outra coisa muito importante é que devem ser anotadas as condições de umidade e temperatura do solo no dia que foram medidas, porque esses dois caras em especial, eles alteram e muito o valor da resistência do solo, tá? Em especial a umidade, tá? Porque a gente sabe que a umidade ela está relacionada com a água e a água com sais ela é uma boa condutora, tá? Então, com o valor que a gente encontrar, a gente encontra a resistividade do solo utilizando essa equação aqui, ó, 2 vezes π vezes A vezes R, tá? Onde o A é a distância que eu tenho entre as hastes, lá que eu normatizei, e o R é o valor que vai ser indicado pelo termômetro, qual é o valor que ele está passando para você, tá? Isso seria a minha resistividade, tá bem? Aí, com base nos valores que a gente encontrar, ó, tenho que calcular a média aritmética dos valores de resistividade para cada espaçamento. Já vai ficar mais claro isso, porque para cada espaçamento a gente vai fazer diversas medidas, tá? Eu já mostro isso aqui e explico isso aqui melhor, tá? Calcular o desvio de cada medida em relação à média aritmética. Então, tu tem a média e tu vai fazer o desvio padrão, ver quanto ela está fugindo da média. Os valores que estão muito aquém da média, por exemplo, 50% aquém da média, ele tem que ser desconsiderado para o valor da média, tá? Se houver muitos valores para o valor final encontrado, não da média, a média ela permanece. Se a gente tiver muitos valores que estão desviados da média, seria interessante e prudente a gente refazer toda a medição, tá bem? Para ver se a gente não cometeu nenhum erro na hora da medida, da medição, tá? Então, o que é isso aqui, né, pessoal? Vamos supor que eu tenho esse terreno aqui retangular, tá? E eu quero saber, eu vou fazer um sistema de aterramento aqui, eu quero saber quanto que é a resistividade do solo desse local. Então, o que é que eu faço? Eu faço algumas medições. No caso, aí está sendo feito 5 medições. Eu fiz uma medição A, medição E, medição C, na horizontal. Fiz uma medição D e uma medição B. Então, eu estou pegando e abarcando toda aquela região, certo? E aí eu vou pegar e vou fazer medidas para cada um desses caras, encontrando uma resistividade média para cada um das distâncias, né? Eu posso ir variando as distâncias entre as hastes, tá? Para eu conseguir um valor mais preciso desses caras aí, tá bem? Então eu vou encontrar uma resistividade média para cada um desses caras e eu vou ter um valor bem interessante disso aqui. Um valor bem é para esses valores serem iguais, né? Ou bem próximos, né? Um do outro, tá? Fatores que influenciam a resistividade: composição química, utilizada para fazer tratamento em solos com alta resistividade, né? Então, se eu tenho uma alta resistividade, isso vai me dar uma alta resistência, o que não é interessante, eu estou buscando uma baixa resistência. Então, muitas vezes se faz tratamento no solo utilizando materiais ácidos que vão reduzir a minha resistência elétrica do solo, né? Muitas vezes feito no entorno de onde vai ser colocado a haste de aterramento, tá? E também o pessoal às vezes faz tratamento com britas, assim, faz uma camada de brita, que eu acho que a gente até tinha falado na semana passada, tá? Além disso, a umidade, né? A umidade ela pode ter uma variação, apresentar uma variação, dependendo da umidade do solo, uma variação de 10 até 35% de variação. Essa variação ocorre, por exemplo, de uma época seca para comparado com um dia de chuva, por exemplo, né? Então é uma variação considerável no valor ali. Temperatura, especialmente em temperaturas baixas, eu vou ter uma resistividade muito alta, tá? Porque aí a umidade ali dentro vai tender a ficar sólida, né? Vai ficar se for abaixo de 0 graus, por exemplo, a água ela tende a solidificar, né? Então isso vai prejudicar a minha
resistividade, tá? Por fim, pessoal, a gente no final, quando faz uma medida, um sistema de aterramento, a gente tem que fazer uma medida do sistema de aterramento para encontrar valores, certo? Usualmente, pessoal, está se procurando valores de resistência de aterramento em torno de 10 ohms, né? Ela tem que ser abaixo desse valor aí para eu estar garantindo uma baixa resistência de aterramento, tá? E como que eu faço essa medida? Eu posso utilizar o mesmo termômetro, tá? Só que eu vou estar interligando os dois ponteiros C1 e P1, tá? Esse ponteiro C1 e P1, lembrando, é um ponteiro de corrente e outro de potencial, vai estar no mesmo ponto, e eu vou estar conectando ele na extremidade da minha malha de terra. Se ela for esse quadriculado aqui, né? Eu conecto ele aqui, e aí eu faço alguns procedimentos, tá? Quais são esses procedimentos? Eu vou pegar... eu mantenho o C2 no lugar e eu vou variando o P2 de posição, né? Variando essa posição dele, e aí eu vou encontrando os valores de resistência que eu encontrar. Com esses valores de resistência, eu posso construir um gráfico da relação da distância de P2, que P2 está de C1 e P1, certo? E a gente vai ter um gráfico assim nesse formato meio que de um S, tá? E ele vai ter esse platô aqui no meio. Esse platô aqui, pessoal, está representando o valor da minha resistência de aterramento, tá? Então é esse valor aqui que a gente está procurando e esse valor tem que ser abaixo daquilo que eu falei, tá bem? Então por hoje seria isso daí, certo? Eu vou no descritivo ali da atividade no Classroom, vou passar para vocês uma atividade, um questionário simples aí para contabilizar a presença de hoje, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, eu estou à disposição, né? E só perguntar, mandar e-mail, etc, tá bem? E só lembrando, pessoal, que essa semana aí tem algumas atividades, né? Eu sei que muitos já me falaram sobre a reavaliação, já conversamos sobre isso, já combinamos sobre isso, mas tem muitos de vocês que ainda não me mandaram e-mail, pessoal. Mandei e-mail no Classroom e no Siga, pedindo para aqueles interessados em reavaliação que me mandassem o e-mail para a gente combinar, tá? E ainda tem muita gente que eu não recebi isso daí, tá? Então, vamos se agilizar aí, que é do interesse de vocês isso, né, pessoal? Beleza? Falou, uma boa semana para todos vocês e um abraço.